Deus nosso Pai misericordioso, Jesus nosso Mestre, os nossos benfeitores aqui da casa, que sempre nos oferecem oportunidade para o nosso crescimento a caminho dessa luz do entendimento e do nosso progresso. Hoje nós vamos refletir sobre redenção e evolução pela educação. Então, qual é o objetivo dessa nossa reflexão? Em primeiro lugar, nós vamos começar pela educação. A educação é um instrumento pelo qual nós vamos nos utilizar para entender como podemos nos redimir, como podemos nos transformar espiritualmente a caminho dessa evolução. A educação, para a doutrina espírita, a educação é permanente, não é? E a gente busca sempre o nosso aperfeiçoamento a rumo de Deus. Qual foi o mestre mais importante que tivemos, que lembramos muito? É o Mestre Jesus, né? De que maneira ele ensinava? Qual era o seu processo de educação? Ele ensinava tocando a alma das pessoas, né? Para que elas, com as suas próprias mãos, caminhassem ao rumo desse aperfeiçoamento. A educação que Jesus nos ensinava é uma educação destinada à vida. É a maneira de conseguir conduzir para fora, para exteriorizar, para trazer à luz as potencialidades que existem em nós, como se fosse uma semente, né? O que está contido na semente? É a sua essência, mas ela tem necessidade de condições exteriores para se transformar numa planta e poder florescer, né? Então, a educação tem esse papel, né? Ela se relaciona principalmente, como diz Kardec, ela se relaciona ao nosso caráter. Ele diz, Kardec considera a educação que consiste na arte de formar o caráter, né? E são os nossos caracteres, né? A nossa personalidade. E a educação espírita, ela vai proporcionar conhecimentos doutrinários e nos ajuda a superar as nossas más inclinações, para nos transformarmos em pessoas melhores. Agora, existe uma diferença entre educação e instrução. Instrução, ela está se relacionada mais à nossa sobrevivência, mais às nossas convenções sociais. Por isso é que na instrução os ensinamentos vêm de fora para dentro, né? A instrução, ela também é necessária à nossa vida profissional, enquanto que a educação, como eu acabei de dizer, ela apresenta condições para a formação de caracteres, né, do nosso caráter, para desenvolver os nossos valores intelectuais e morais, que nele estão embrionários, né? É preciso a gente estar muito atento a essa definição, porque às vezes nós encontramos uma pessoa muito culta, instruída, mas pouco educada em valores morais, né? A parte da educação fez-me lembrar a minha vida profissional, né? Durante toda a minha vida profissional, eu trabalhei na área da educação, mas preocupada em trazer conhecimentos, desenvolver as potencialidades dos alunos, né? Mas sempre ligado ao lado material, né? Porque o objetivo era sempre material,
instrumentalizar o educando para prepará-lo para uma futura profissão. Então, a educação proposta, a educação regular que a gente vê nas escolas, nós temos uma preocupação grande, mas voltado sempre para o lado material. Não é? E agora nós estamos refletindo sobre uma educação que é voltada para o lado moral, para o lado espiritual do indivíduo. Mesmo porque o nosso olhar sobre o educando é um olhar de um espírito imortal que tem a sua aprendizagem aí pela eternidade. Né? Então essa é a grande diferença entre um mestre que prepara para a profissão, né? E o mestre que prepara o espírito para o desenvolvimento da sua moral, dos seus valores. E a consciência religiosa é o mais importante, é o reino que nós temos dentro de nós. Né? É a moral pura, universal, imutável, conforme aquela ensinada por Jesus, né? E que constitui o fator principal na formação do nosso caráter. Agora nós vamos nos lembrar do seguinte, né? Eu vou trabalhar um conto hindu, porque a tradição hindu ela é muito rica em contos sagrados, que muito se popularizaram. Para que serve um conto? Para conhecermos a nós mesmos, a nossa evolução humana, que o homem sempre pode se redimir e que para o homem sempre há possibilidades e que não há condenações eternas. Esse conto tem um nome, chama-se Valmiki. Valmiki é considerado hoje um dos mais sábios da tradição indiana, mas nem sempre ele foi assim. Hoje ele é considerado um sábio, mas ele era um bandido, um assassino, um salteador de estradas, como muitos que existiam no interior da Índia e deve existir até hoje. Ele vivia com sua faca atacar bandos de viajantes desavisados, matá-los e saqueá-los. Assim ele se alimentava, assim ele vivia. Ele era tão perigoso, tão audaz, tão habilidoso nas investidas que fazia, que aquela estrada que ele costumava ficar estava cada vez com menos viajantes, a não ser que fossem em bandos muito grandes, porque ele já era muito conhecido e temido. Como as pessoas evitavam passar por ali, por aquela estrada, estava cada vez mais difícil a vida dele. Um dia, ele já estava esperando há muito tempo e não passava ninguém. Ele já com fome, de repente, ele vê no horizonte um viajante desavisado. Ele disse: sempre tem um desavisado, um homem sozinho. Já ganhei o meu dia. Ele se coloca na posição que costumava ficar para saltar. Quando ele passa pela curva da estrada, ele salta sobre o viajante. E ao saltar, ele com sua faca, ele fica exatamente na posição que ele tinha pulado. Seu braço se congela, ele fica paralisado com a faca no ar. E o viajante passa calmamente, como se não o tivesse visto. Tranquilo, vai embora. Valmiki fica parado, não consegue se mexer e começa a gritar por socorro. O viajante para e calmamente pergunta: "Que foi, meu filho? Está precisando de alguma coisa?" Valmiki: "O que vai ser de mim se ficar assim para sempre?" Aí o viajante responde:
O que seria de mim se você não ficasse assim para sempre? Aquele viajante era um sábio, um mestre de sabedoria que passava por ali e consegue tirá-lo daquela posição. O mestre percebe naquele bandoleiro de estrada, um coração que tinha algo de bondade e de necessidade de sabedoria, e começa a transmitir os seus ensinamentos. Ensina para ele sobre o karma, a evolução do homem, sobre o universo, a maneira como ele foi criado e o que se espera do homem. Fala das suas virtudes. O sábio dá uma série de ensinamentos que vai transmutando a alma de Valmiki. Ele vai sentindo brotar aquilo que ele tinha de melhor, até que ele cai aos pés do seu mestre e diz: mas por que o senhor perde tempo ensinando tudo isso para mim? Se existe um karma, o meu é o mais cruel de todos. Eu sou um bandido de estradas, não há redenção para mim. Aí o mestre vira para ele e diz: não há nenhum ser humano em que não haja redenção. Se você estiver disposto a pagar o preço que o karma exige para redimir todos os seus erros, fiel àquilo que eu te transmiti, um dia você terá purificado todo o seu karma, estará pronto para receber mais ensinamentos. Agora, preciso que você saiba que virão sofrimentos e adversidades, e que não te revoltes contra elas. É o karma devolvendo a você o que você deu a ele. Se você se conseguir manter-se sóbrio, fiel ao meio de todo o sofrimento, mendigando o seu arroz, pregando aquilo que você já aprendeu, fazendo o bem por onde passa, um dia você saldará suas dívidas. Nesse dia eu estarei lá. Vou voltar a encontrar você e continuaremos com o nosso aprendizado. Então, a possibilidade de um dia reencontrar o Mestre e continuar recebendo os seus ensinamentos dava a Valmiki uma nova esperança de vida. Ele pega a tigela que o Mestre lhe dá e se transforma num monge mendicante. Vai andando de aldeia em aldeia, mendigando o seu arroz e pregando os ensinamentos que o Mestre lhe tinha passado. Como era previsto, o karma foi o mais cruel possível. Em alguns lugares o espancam, não lhe dão nenhuma comida, passa fome, rasgam sua vestimenta, passa frio, é desprezado, mas ele com serenidade, percebendo que aquilo era a resposta do karma. Prossegue em seu caminho, ensinando aquilo que ele sabia, sendo um exemplo durante anos e mais anos, sofrendo todo tipo de dor, de sofrimento e de violência. Muitos anos depois, décadas ou mesmo outra encarnação, Valmiki, caminhando, se encontra exatamente naquela estrada que ele costumava saltar. Ele se surpreende porque não chegou ali intencionalmente e começa a recordar daquele longo passado. Quando ele estava ali nas suas reflexões, ele vê uma jovem correndo na sua direção, gritando por socorro, com suas vestes todas rasgadas e ensanguentadas, e atrás dela o salteador de estradas com a faca na mão. Ele, para socorrer a jovem, corre na direção desse bandido e começa a lutar com ele. Eles rolam, lutam e por acidente aquela faca crava no peito do bandido e ele morre. Valmiki fica perplexo com tudo aquilo. Ele tinha feito tudo que o mestre lhe ensinava.
pregar o bem, nunca provocar mais a dor do que já tinha provocado. Ele pega o assaltante nos braços e vai procurar o mestre. Precisa lhe dar uma explicação sobre isso e sai andando no meio da floresta. Chega numa clareira e encontra seu mestre, calmamente sentado sobre uma pedra. Olha para ele como se nada tivesse acontecido. Oh, meu jovem bom discípulo, há tempo eu esperava para novos ensinamentos. Que bom que você chegou a esse ponto. Valmiki diz: mestre, o senhor não viu? Eu matei aquele homem. E quando ele olha para os seus braços, ele vê que ele carregava ele mesmo. Ele havia matado um monte de coisas. Símbolo, aquilo era o símbolo do seu segundo nascimento. Ele havia renascido, purificado e apto a receber todos os novos ensinamentos do Mestre. Não existe para o homem condenação eterna. Sempre há possibilidades de redenção. O homem é dotado de um poder maravilhoso que é a vontade. Essa vontade corretiva aplicada sobre si pode fazer com que o ser mais torpe possa se transformar na alma mais bela. Para a Índia, não existe nem céus nem infernos eternos. Existe a eterna possibilidade da construção do próprio homem. Vamos agora fazer uma reflexão sobre o ponto, mas agora sob o ponto de vista da doutrina espírita. Então, nós vimos que Valmiki hoje é considerado um dos mais sábios da tradição indiana. Mas durante a história, nós vimos, primeiramente, que ele foi esse bandido, assassino de estradas, não é? Portanto, um espírito imperfeito, com grandes dificuldades morais, propensão ao mal, ignorância, egoísmo e todas as suas más paixões, que são as suas consequências. Então, os espíritos imperfeitos, eles fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. São flagelos para a humanidade. Mas nós sabemos, pela doutrina, que Deus, na sua infinita misericórdia, soberanamente justo e bom, nos oferece oportunidades para progredir através de existências sucessivas, não é? E nessas existências sucessivas, não é? Nós vamos melhorando o nosso grau de perfeição que nos aproxima de Deus. Fomos criados iguais, idênticas aptidões para progredir, né? A lei do progresso, mas progredimos em ritmos diferentes, em virtude do nosso livre-arbítrio, cada um a seu tempo, não é? E aquele viajante desavisado que passava, aquele sábio, aquele mestre em sabedoria, não é? Que percebe em Valmiki, naquele bandido, aquele coração, que ele tinha algo de bondade, não é? Esse sábio, nós podemos lembrar de Jesus, nosso mestre de sabedoria, que veio nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Veio para ensinar o caminho que nos conduz até lá. Veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 14, Kardec nos apresenta um texto: caridade para com os criminosos.
né? Ele diz o seguinte: deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam. Muitas vezes eles não conhecem a Deus como nós. Por essa razão, menos podemos exigir deles. Não julguemos. Ao menos, diz o texto, poderemos orar por eles e dar assistência ao seu espírito. Então, olha que bonito, não é? Se não temos sentimento o suficiente para entender a dificuldade desses irmãos, nós podemos orar, podemos não julgar, não é? É uma maneira de dar assistência a esses irmãos. Em seguida, quando Valmiki questiona o sábio sobre as suas crueldades, não é? E que não há redenção para ele, nós sabemos que a redenção, tanto como a educação, ela é obra em que nós temos que agir, nós temos que lutar e nós temos que desempenhar a nossa parte, não é? A redenção, como a educação, é uma obra que se realiza gradativamente por toda a vida, não é? Não é obra miraculosa, não é milagre que acontece num dado momento. Então, redimir é mudar, é transformar o nosso espírito, não é? E Jesus veio nos ensinar a transformar, a redimir, não é? Ele veio nos ensinar a ser bom e a ser justo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 992, vai falar sobre o arrependimento, né? No caso de Valmir, o arrependimento, Valmiki, o arrependimento é o começo do progresso. Se houver tempo de reparar suas faltas, o mal é apenas reparado pelo bem, e a reparação só tem mérito se atingir a pessoa no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Valmiki, então, se transforma num monge mendicante, não é? Olha, o seu espírito, não é? Já está mudando, já está se transformando, não é? Ele é um monge mendicante, pregando os ensinamentos que o mestre tinha lhe ensinado. E a lei que rege a duração dos sofrimentos, ela é sábia, benevolente, uma vez que subordina a sua duração aos esforços do espírito. Vai depender tudo do nosso esforço, da nossa vontade para melhorar. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 1006 de São Luís, né? Voltando novamente para a história e lembrando onde Valmiki, muito tempo depois, chega na estrada que acostumava a saltar, começa a recordar do seu passado e vê a jovem que vem ao seu encontro pedindo socorro, né? E que ele acaba, para defender a jovem, né? Ele acaba matando o assaltante. Então, simbolicamente, metaforicamente, aquela morte era do homem velho e o renascimento do homem novo, do homem de bem, desse homem redimido e transformado. Então, Valmiki conseguiu a sua redenção e a sua evolução praticando os ensinamentos do seu mestre. Podemos lembrar de Maria de Magdala, foi um dos
mais belos exemplos de redenção, quando ela superou as suas dificuldades morais e se transformou numa servidora dos ensinamentos de Jesus. Paulo também foi outro exemplo importante de redenção, de transformação espiritual. E Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 6, com o título Aceita a Correção, num trechinho ele diz o seguinte: a corrigenda é sempre rútil, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Os verdadeiros sacerdotes do cristianismo de Jesus não são os que se dedicam a cerimônias, ritualismos de culto externo, mas são os educadores conscientes do seu papel, que procuram, pela palavra e pelo exemplo, despertar os poderes internos, as forças espirituais latentes dos seus irmãos. Então, todos que ajudamos os nossos irmãos, ajudamos para o bem, fazendo o bem para a sua melhoria, somos todos educadores. Concluímos então dizendo que a educação, não aquela educação intelectual isoladamente, mas a educação moral que forma e consolida caráter, apelando para a razão e para o coração. Cria personalidades e eleva o nível evolutivo e desperta no indivíduo o senso de dignidade própria e do valor pessoal. Então, conhecimento através da razão, do que é certo, do que é errado, passando pelo coração, passando pelo sentimento e através das nossas ações. Então, nós estaremos corrigindo, nós estaremos nos redimindo e estaremos evoluindo a caminho da nossa luz. Que assim seja, Senhor, que todos nós podemos, através dos ensinamentos de Jesus, desse nosso Mestre, fazermos a nossa própria redenção, o nosso evolução e o nosso caminho a caminho de Deus, a caminho da nossa felicidade. Que assim seja.